Deus não te esqueceu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Andréia aqui mais uma vez e dando continuidade à série Aprendendo com Salmos, hoje vamos para o Salmo 13. Aqui no Salmo 13, Davi, na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus. Aqui no Salmo 13, o salmista, ele usa a expressão até quando? 4 vezes. Isso dá a entender que o salmista já estava em um sofrimento havia muito tempo. E quando ele começa a dizer, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Isso já denota uma certa impaciência por parte do salmista. Talvez tão grande era o seu sofrimento, tão grande era a sua tristeza, que ele já não aguentava mais aquela situação. E talvez você se identifique com este salmo. Talvez, muitas das vezes, você se pega pensando, até quando, meu Deus? Até quando eu vou continuar lutando com essa tristeza? Até quando eu vou continuar lutando com essa situação tão difícil? Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus, o homem que foi escolhido pelo Senhor, também passava por momentos assim, momentos em que ele se sentia esquecido por Deus. Aqui no Salmo 13, no verso 1, ele começa dizendo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Muitas das vezes, dependendo da situação, vem contra nós esse tipo de pensamento de que Deus nos esqueceu, de que Deus escondeu o seu rosto de nós. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui no Salmo 13 é que Deus, ele não te esqueceu. E aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 49 e no versículo de número 14, diz o seguinte: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E aqui o próprio Deus responde: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. No Evangelho de João, no capítulo de número 5, ali vai contar a história de um paralítico. Em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda. E a Bíblia vai dizer ali em João 5 que neste tanque jazia grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque ali descia um anjo em certo tempo ao tanque e agitava a água. E a Bíblia vai dizer que a primeira pessoa, depois que o anjo descia ali no tanque e agitava as águas, a Bíblia vai dizer que a primeira pessoa que conseguisse entrar ali nas águas era curado da sua enfermidade, era curado e liberto do seu mal. Mas a Bíblia também vai dizer que havia ali naquele tanque um homem, um paralítico, que há 38 anos ele estava naquela situação. Há 38 anos ele estava ali naquele tanque, à beira daquele tanque, aguardando o movimento, aguardando uma oportunidade de ser curado, aguardando uma oportunidade de ser liberto do seu mal. 38 anos, pessoal. Irmãos, a situação, ela só permanece a mesma até Jesus passar por ela. E a Bíblia vai dizer em João 5 que Jesus ali chega naquele local. E Jesus, sabendo que aquele paralítico estava naquele estado havia muito tempo, a Bíblia fala que Jesus, ao olhar para ele, Jesus ele já sabia da sua situação. Jesus ele já sabia que aquele paralítico estava ali há 38 anos. E Jesus ali vira para aquele paralítico e pergunta para ele: você quer ficação? E ali o paralítico responde para Jesus: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, sempre desce outra pessoa antes de mim. E ali o Senhor Jesus, ele vira para aquele paralítico e fala: levanta-te, toma tua cama e anda. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo de número 10 em diante, também conta ali a história de uma mulher que há 18 anos sofria com uma enfermidade. Em Lucas 13:11 diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. A ajuda chegará, o livramento chegará. E até lá, como diz em Romanos 8:28,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. E em Lamentações 3:21, o profeta Jeremias, ele falou isso: vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando Jeremias escreveu isso, ele enfrentava um momento escuro de sua vida. E ali o profeta Jeremias, ele começa a se lembrar da misericórdia de Deus, ele começa a se lembrar da compaixão, ele começa a se lembrar da fidelidade do Senhor. E ali o profeta Jeremias começa a declarar: eu vou esperar no Senhor, o Senhor é bom para com todos aqueles que o buscam. E se nós formos observar aqui no Salmo 13, o salmista, ainda que por um instante ali ele entra na presença de Deus dizendo: meu Deus, até quando? Mas aqui no final do Salmo 13 nós podemos perceber que o salmista, ele dá um salto da desesperança para a confiança em Deus. Depois dele questionar por 4 vezes a Deus, até quando essa situação? No Salmo 13 e no versos 5 e 6, ele disse: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que diferença, pessoal. Ele entra na presença de Deus lamentando com uma profunda tristeza. E ali ele finaliza a sua oração: eu vou cantar a Deus porque Ele me tem feito muito bem. Eu vou me alegrar na salvação do Senhor. O Salmo 13, ele serve de esperança para as nossas vidas. Ele serve de esperança para você e serve também de encorajamento para que você possa entrar na presença de Deus. Ainda que você tenha que entrar na presença do Senhor derramando o seu coração, derramando ali aos pés do Senhor a sua profunda tristeza, ainda que lamentando ali aos pés do Senhor, dizendo: meu Deus, até quando essa situação? Eu tenho certeza que você não sairá da presença de Deus, daquele lugar de oração, da mesma forma que você entrou. Se você começar a trazer à memória as promessas de Deus sobre a sua vida, o Senhor Deus, ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Se você olhar para Deus, se nós tão somente colocarmos os nossos olhos no Senhor, nós iremos perceber que ainda que as circunstâncias estejam nos rodeando, nós iremos ver com os olhos da fé que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e ainda assim, ainda em meio às circunstâncias, nós ainda temos motivos para nos alegrar no Senhor. E em Hebreus 10:37 diz: e ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. No Salmo 126 e no verso de número 5 em diante diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ainda que essa semente seja a oração, ainda que você se achegue diante de Deus, levando ali aos pés do Senhor a sua oração, a sua semente, ainda que gemendo e chorando, você voltará, como diz aqui a palavra de Deus, você voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Guarde essa palavra no seu coração. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no canal para abençoar a sua vida, a sua família. E eu convido você também a compartilhar este vídeo aí com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.